Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma Terças com Lei na hora H. E o tema do nosso bate-papo de hoje são as sanções. É um tema, eu diria, mais árido, não obstante ser essencial abordar este tema, porque sabidamente em momentos haverão de que descumprimentos contratuais ou até mesmo infrações na fase do processo licitatório ocorrerão e, nesse sentido, a lei ela prevê e contempla sanções para as incorreções que foram observadas ao longo do certame. A abordagem que eu procurei fazer hoje, para o tema de hoje, é uma abordagem tanto da Lei 8.666 quanto da 14.133, e a gente vai ver que no campo das questões das sanções administrativas, das penalidades que serão aplicadas na esfera da administrativa, melhor dizendo, vocês verão que tanto o ordenamento anterior, a 8.666, quanto a 14.133, elas trabalham muito parelho, eu diria, de forma muito parecida, com uma pequena diferença quanto ao tempo do impedimento de licitar. A gente vai ver então em seguida. Eu espero que vocês tenham um bom proveito nesse bate-papo de hoje, que a gente trata das sanções. Muito bem. Na 8.666, no artigo 87, ela já começa na cabeça do artigo a dizer pela inexecução total ou parcial do contrato. Significa dizer que a inexecução total, a gente pode inclusive entender e deve entender que essa inexecução total, ela incide desde o período da não assinatura do contrato. Vale dizer, não é porque o licitante, agora futuro contratado, deixa de assinar o contrato que ele não teria descumprido integralmente o contrato. Ao contrário, se esta situação ela ocorrer, não se esqueçam que o contratante, o licitante, o proponente descumpriu integralmente o contrato. Nesse sentido, ele sofrerá as sanções, tanto administrativas e penais, se couber. Importante também destacar, e não seria diferente, que na ocorrência da aplicação das sanções, sejam elas administrativas ou penais, sempre será garantido ao proponente contratado, pelo princípio constitucional, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Significa dizer que ninguém, ainda que no campo das licitações, tenha cometido algum deslize, será penalizado através de um processo administrativo devidamente instaurado, mas nem por isso esse processo deverá ser instalado e processado sem o devido processo legal. Portanto, a inserção do artigo 87, garantida a prévia defesa. Né? A primeira sanção administrativa seria a advertência, no sentido de que a lei ela encaminha uma sequência, eu não diria hierárquica, mas uma sequência de penalidades. Não significa, todavia, que você tivesse que sequenciar estas sanções, exatamente porque, no sentido de tendo sido cometida uma infração grave, penalizar o infrator com uma advertência seria nada mais do que brindá-lo, e essa não é a intenção da lei. Ao mesmo tempo, e até pelo princípio da razoabilidade, a colocação 1, 2, 3, 4 das sanções é exatamente no sentido de, pelo princípio da razoabilidade, sequenciar penalidades mais leves com infrações mais leves. Não significa, repito, de que uma infração gravosa fosse brindada ou fosse sancionada ou aplicada uma penalidade mais leve. Não. Há que se ter, portanto, o discernimento de aplicar a penalidade cometida à sanção compatível. Em seguida, a gente tem a multa. É importante destacar
que esta multa ela deve ser prevista no instrumento do edital. Por quê? Porque da mesma forma que a gente imagina da impossibilidade de se escolher uma proposta pelo critério subjetivo, a gente não pode admitir, tolerar mesmo, que na ocorrência de uma infração, tanto no campo da licitação quanto no campo da execução do contrato, na ocorrência de algum descumprimento contratual ou de norma do edital, a aplicação da sanção, da multa, no caso, fosse ao alvedrio de quem fosse aplicar essa sanção. Não. É necessário que se tenha a consignação, tanto no edital quanto no contrato, do percentual que incidirá a aplicação da multa. Guardem, portanto, que não cabe aqui a aplicação da multa em critérios subjetivos. Essa regra ela tem que estar posta desde sempre para segurança dos envolvidos no processo licitatório. No inciso terceiro, se houver o descumprimento ou inexecução do contrato ou de norma do edital, a 8.666 ela traz um lapso temporal de 2 anos de impedimento para contratar com a administração pública. Aqui reside a primeira mudança da sanção administrativa. Vejam, senhores, o seguinte. Primeiro, o inciso terceiro do 87, da 8666, ele fala em contratar com a administração. Vejam, senhores, que a administração ela está escrita com A maiúsculo, significa, portanto, o ente. Isto possibilita uma discussão muito grande quanto à esfera, à abrangência da penalidade. É uma controvérsia muito grande que existe na redação deste inciso com relação vamos chamar, ao campo físico da aplicação dessa sanção. Bastaria, por exemplo, que um proponente descumprisse regras do edital ou do contrato e tendo sido penalizado, por exemplo, pela administração pública Campo União, que aquela penalidade ela fosse aplicável a toda a estrutura da administração pública do Estado brasileiro, essa é uma discussão, ou, ao contrário, alguém que tenha sido penalizado no campo da administração ente municipal, isso subiria, pegaria toda a esfera administrativa para cima do município. Essa regra, ela não tendo sido prevista no inciso terceiro do 87, da 8666, instalou essa grande discussão e que a gente vai ver lá na 1433 que ela está mais clara na sua aplicação. De toda sorte, no inciso terceiro do 87 está previsto que, em ocorrendo esta suspensão temporária, o prazo não poderá ser superior a 2 anos. Guardem, 8666 não prevê a esfera da administração, deixa num campo mais largo a interpretação conflitante e prevê de forma categórica que essa penalidade não poderia exceder a 2 anos. O inciso 4º do 87 trata da declaração da inidoneidade para licitar e contratar ou contratar com a administração pública. Enquanto perdurar o fato que ocasionou esta declaração e esse impedimento de contratar, e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, que seriam de 2 anos. Né? A gente vai ver também, na 1433, que esta redação e esta abrangência da penalidade, ela também está de forma mais clara, explicitada no ordenamento jurídico. Com relação às sanções no campo penal, a gente verifica que os artigos 89 a 108 da 8666 foram todos revogados.
todos. E não bastasse terem todos sido revogados, a vigência da legislação da 14.133, ela é aplicável desde 1º de abril de 2021. A grande modificação na redação é que o artigo 178 da 14.133, ela recepciona toda a parte penal prevista no Código Penal Brasileiro, com uma grande modificação. Qual? Enquanto na 8.666 as sanções no campo penal eram previstas com a detenção, aqui na 14.133, todas as penalidades no campo penal são aplicáveis com a pena de reclusão. Significa, agora na 14.133, portanto, não há que se falar para aqueles que ainda optaram e até 31 de dezembro de 2023 caminharem na 8.666, atenção para esse detalhe. Na ocorrência da penalidade no campo criminal, já vale a incidência da aplicação das regras do Código Penal Brasileiro, que estão previstas lá no artigo 178 da 14.133. Pena de reclusão. Significa que se o cidadão, ao final, for condenado com a pena de reclusão, ele certamente verá o sol nascer quadrado. Feitas as observações da 8.666, a gente vem para 14.133 e vocês poderão observar, tanto na 8.666 quanto na 14.133, que as sanções no campo administrativo, elas são as mesmas. Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Entretanto, lá no 156, parágrafo 4º, quando ele fala do impedimento de licitar e contratar, é que vem a grande alteração da 8.666. Porque lá atrás, na 8.666, dizia 2 anos, tempo máximo de aplicação da pena. Verifiquem os senhores, portanto, na redação, na parte final do parágrafo 4º do 156, está dito que impedirá o corresponsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção. Essa é a primeira mudança. Pelo prazo máximo de 3 anos. Essa é a segunda mudança. Vejam, portanto, os senhores, que aquela discussão que havia sido instalada lá na 8.666, a administração com A maiúsculo, portanto, entende-se que é toda a administração pública e, portanto, aí vem a grande discussão, se instala a discussão. Essa discussão ela deixa de existir na redação do parágrafo 4º do 156 da 14.133, quando ele, de forma categórica, ele diz que é impedido licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta, aí pega as duas, do ente federativo que tiver aplicado. Significa que, se foi aplicada a penalidade no âmbito do município, só vale para aquele município, e não qualquer município. Esta é uma grande alteração. E o prazo, senhores, que lá atrás era previsto no máximo 2, agora passa a ser no máximo 3 anos. Da mesma forma, no 156, quando ele fala no prazo de 2 anos, né, ele fala agora naquele que, nas sanções previstas no inciso 4º deste artigo, será aplicado ao responsável pelas infrações dos incisos que mencionam do 155, que justifiquem a imposição da penalidade mais grave que a sanção referida no parágrafo 4 deste artigo. Aí vejam bem, o que eu dizia lá atrás na 8.666. Nem sempre você aplica a penalidade mais suave para a infração mais grave. Há que se ter essa razoabilidade, esse equilíbrio de aplicar para a infração mais grave a sanção mais grave, que é exatamente o que está posto aqui. E impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes.
Vejam, senhores, que no inciso 4º, que a gente viu agora há pouco, fala doente. Agora aqui ele fala de todos os entes, pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Vejam, senhores, portanto, que essa é uma penalidade muito séria, porque ela, aplicada a penalidade ao licitante, ao contratado, ele está impedido de contratar com a administração pública brasileira, direta e indireta, num tempo mínimo de 3 e num tempo máximo de 6. Essas, portanto, são duas grandes diferenças de redação, da 8666 para a 14133. Em seguida, pessoal, a gente tem também uma mudança bem importante, que trata da personalidade jurídica. Os senhores, mais do que ninguém, sabem que ao constituir uma pessoa jurídica, esta pessoa jurídica também possui personalidade jurídica. Obviamente que os atos da pessoa jurídica, desta pessoa jurídica, eles são produzidos por quem as administra, pelos seus gestores, exatamente no sentido de que uma pessoa jurídica não tem vontade. O ânimos dela deriva da vontade de quem a dirige, de quem a comanda. E a pessoa jurídica, ela só vai praticar, ou ela deverá só praticar bons atos, exatamente no sentido de não trazer prejuízos à comunidade à qual ela se instala. Esse é o princípio básico da pessoa jurídica no campo do direito privado. Não será diferente aqui na administração pública. Significa, portanto, dizer o seguinte: se a gente trabalha com a perspectiva forte, firme e verdadeira de que a pessoa jurídica, ela, ao ser constituída, e constituída estando, não produz efeitos que não pela vontade do seu gestor, e se essa pessoa jurídica que foi criada no sentido de gerar lucro e criar benefícios para a comunidade à qual ela se instala ou ela se destina, se essa pessoa jurídica foge desses primados, desses princípios que são básicos à sua existência, e como ela não pode ser condenada, ela não pode ser presa, você não manda uma pessoa jurídica para a cadeia, é possível agora, pela 14133, recepcionando dispositivos do Código Penal, desconsiderar esta personalidade jurídica. Significa que quando isto ocorrer, a gente, de uma maneira assim muito imaginativa, eu diria, a gente retira o véu, retira a capa da pessoa jurídica, desnuda aquela pessoa jurídica para ver a face de quem a administra. A face de quem deu vontade aos atos lesivos praticados por aquela pessoa jurídica. E quando eu faço isso, quando a legislação permita que a administração faça isto, ela, com este ato, ela busca responsabilizar a pessoa natural, a pessoa física, que ocasionou aquela lesão, que ocasionou, ou encobriu, ou dissimulou a prática daqueles atos ilícitos previstos em lei. Ou, se não isto, para criar uma confusão patrimonial. Não é possível, no campo do direito empresarial, do direito comercial, que exista dúvidas com relação ao patrimônio da pessoa jurídica. Exatamente pelo fato de que este patrimônio da pessoa jurídica que é o lastro, que é a garantia que ela, pessoa jurídica, oferta ao universo ao qual ela se instala. A garantia que ela oferta aos seus credores, aos seus fornecedores, de que tudo aquilo que ela vem a praticar, ela tem como garantia o patrimônio que ela oferta. De sorte que não pode existir confusão patrimonial. Exatamente no sentido de que, em havendo a necessidade de executar-se alguma obrigação, e esta obrigação executada não surtir efeito, não for cumprida, lança-se mão do patrimônio daquela pessoa jurídica para garantir uma obrigação
anterior ao fato lesivo. Portanto, fosse a prática de atos ilegais, fosse a confusão patrimonial, nesse sentido, será possível desconsiderar a pessoa jurídica, retirando-lhe o véu, para recair a responsabilidade nas pessoas que são as suas gestoras. E aí, todos os efeitos das sanções serão aplicados à pessoa jurídica e estendidas aos seus administradores, com poderes de administração. Por que a lei faz esta ressalva? Pensem os senhores que é uma pessoa jurídica, uma SA, uma sociedade anônima, e que essa sociedade anônima, especialmente aquelas de capital aberto, aquelas que têm acionistas, aqueles que são investidores e que, portanto, pela redação ou pelo entendimento do direito comercial, também seriam penalizadas com atos lesivos praticados pela pessoa jurídica. A lei põe a salvo este investidor na questão da responsabilidade criminal, exatamente porque esse investidor ele não é nem administrador e nem sócio com poder de administração. Ele já será penalizado com a desvalorização das ações às quais ele fez o seu investimento, mas jamais será responsabilizado porquanto não tem a responsabilidade de administrar ou com poderes de decisão daquela pessoa jurídica lesiva. De qualquer sorte, estas pessoas elas deverão ter, como foi dito agora há pouco, o princípio do contraditório e da ampla defesa. E a lei põe a salvo a obrigatoriedade de uma análise jurídica prévia, exatamente no sentido de acautelar a administração pública quanto a esse passo a ser tomado, na medida em que esse passo da despersonificação da pessoa jurídica, e que só pode ser feita em juízo, ela tem que ser medida, somedida e bem pesada, pensada, exatamente no sentido de que é um passo muito importante e gravoso na vida da pessoa jurídica. Eram essas, pessoal, as observações que a gente tem a trazer com relação às sanções da lei, tanto 8.666 quanto a 14.133, exatamente porque, e em especial porque a 14.133 ela recepciona o campo sancionatório penal, ela recepciona e ela revoga aqueles princípios que estavam previstos na 8.666, já desde 2021. Portanto, a recomendação é para aqueles que ainda adotam nas suas licitações a 8.666, que eles se atentem para as questões das sanções, especialmente as criminais, de que não mais se aplica a essas sanções os dispositivos da 8.666, e sim da 14.133. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, que vocês tenham uma semana muito frutífera e com muita saúde. Lembrando que na próxima Terças com Lei, na hora H, a gente vai tratar da elaboração do edital. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.